Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Uma mão com a torre. A forma laboral para força e cuidado é usada. Esprenos murmurantes ficam à espreita. Misteriosa, deve ser a primeira forma procurada. E nela toda sombra de medo é desfeita. Da canção de listagem dos ouvintes, 19ª estrofe. Comerciante Tavilac, acredito que esteja usando hoje um par de sapatos diferente daquele que usava no primeiro dia da nossa viagem, disse Shallan. Tavilac deteve-se no caminho até a fogueira noturna, mas adaptou-se habilmente ao desafio dela. Ele voltou-se para Shallan com um sorriso, balançando a cabeça. Receio que esteja enganada, luminosa. Pouco depois de partir nessa viagem, perdi um dos meus baús de roupas em uma tempestade. Só possuo este par de sapatos. Era uma mentira deslavada. Contudo, depois de 6 dias viajando juntos, ela descobrira que Tavilac não se importava muito em ser pego mentindo. Shallan subiu no banco da sua carroça sob a luz fraca, os pés enfaixados, encarando Tavilac nos olhos. Passou a maior parte do dia recolhendo a seiva de caules de erva-botão, depois esfregando-a nos pés para afastar os esprenos de putrefação. Estava muito satisfeita por ter notado as plantas. Isso mostrava que, embora carecesse de muitos conhecimentos práticos, alguns de seus estudos podiam ser úteis na natureza. Ela deveria confrontá-lo quanto à mentira? De que adiantaria? Ele não parecia ficar embaraçado com coisas assim. Ele a observava no escuro, o olhar suspeito, sombreado. Bem, que pena, respondeu Shallan. Talvez encontremos em nossas viagens outro grupo de mercadores de quem eu possa comprar calçados adequados. Certamente estarei atento a tal oportunidade, luminosa. Tavilac curvou-se e abriu um sorriso falso, depois continuou rumo à fogueira da refeição noturna, que estava queimando com dificuldade. Eles estavam sem madeira, e os parchamanos haviam saído em busca de mais. Mentiras, disse Padrão em voz baixa, sua forma quase invisível no assento ao lado dela. Ele sabe que, se eu não puder caminhar, serei mais dependente dele. Tavilac se instalou ao lado da frágil fogueira. Ali perto, os chulés, soltos das suas carroças, perambulavam pesadamente, esmagando minúsculos petrobulbos sob seus pés gigantescos. Eles nunca se afastavam muito. Tavilac começou a sussurrar junto com Taji, o mercenário. Ele mantinha um sorriso no rosto, mas Shallan não confiava naqueles olhos escuros reluzindo junto da fogueira. Vá ver o que ele está dizendo, ordenou Shallan a Padrão. Ver? Preste atenção nas palavras dele, depois volte e repita para mim. Não se aproxime muito da luz. Padrão desceu pela lateral da carruagem. Shallan se recostou contra o banco duro, depois pegou da bolsa segura um pequeno espelho que encontrara no baú de Jasna com uma única esfera de Sara como iluminação. Só um marco, nada muito brilhante, e já estava se apagando. Quando é a próxima grande tormenta? Amanhã? Já era quase o início do novo ano, e isso significava que o pranto estava chegando, embora ainda fosse levar algumas semanas. Era um ano de luz, não era? Bem, dava para aguentar uma grande tormenta ali. Já havia sido forçada a sofrer aquela indignidade antes, trancada em sua carroça. No espelho, podia ver que sua aparência estava horrível. Olhos, vermelhos com olheiras, cabelos despenteados, vestido poído e sujo. Parecia uma mendiga que havia encontrado, em uma pilha de lixo, um vestido que já fora belo. E isso não a incomodava tanto. Estava preocupada em ficar bonita para mercadores de escravos? Claro que não.
Jasna era indiferente ao que as pessoas achavam dela, mas sempre mantinha uma aparência imaculada. Não que Jasna agisse de modo sedutor, nem por um momento. Na verdade, ela menosprezava tal comportamento. Usar um belo rosto para fazer os homens realizarem seus desejos não é diferente de um homem usar os músculos para forçar uma mulher a fazer sua vontade, dissera ela. As duas coisas são vis, e as duas perderão o poder com a idade. Não, Jasna não aprovava o uso da sedução como ferramenta. Contudo, as pessoas respondiam de modo diferente àqueles que pareciam em perfeito controle. Mas o que posso fazer? Pensou Shallan. Não tenho maquiagem, nem mesmo tenho sapatos. Ela pode ser alguém importante, disse a voz de Tavilac abruptamente perto dela. Shallan pulou, então olhou para o lado, onde Padrão pousara no assento. A voz vinha dali. Ela é encrenca, disse a voz de Taji. As vibrações de Padrão produziam uma perfeita imitação. Ainda acho que deveríamos abandoná-la e ir embora. Felizmente para nós, essa decisão não é sua, disse a voz de Tavilac. Cuide do jantar. Eu cuido da nossa pequena companheira Olhos Claros. Alguém está sentindo falta dela, alguém rico. Se pudermos levá-la de volta a essa pessoa, Taji, isso pode finalmente nos tirar do buraco. Padrão imitou o som de fogo crepitando por algum tempo, depois ficou em silêncio. A reprodução precisa da conversa foi maravilhosa. Isso pode ser muito útil, pensou Shallan. Infelizmente, teria que tomar alguma atitude em relação a Tavilac. Não podia permitir que ele a considerasse algo a ser vendido de volta para quem estivesse dando falta dela, e ficava desagradavelmente próximo de ser vista como uma escrava. Se deixasse que ele continuasse pensando assim, passaria a viagem inteira preocupada com o comerciante e seus brutamontes. Então o que Jasna faria naquela situação? Cerrando os dentes, Shallan desceu da carroça, pisando cuidadosamente com seus pés machucados. Mal podia caminhar. Esperou que os esprenos de dor recuassem, então, escondendo sua agonia, se aproximou do fogo parco e sentou-se. Taji, você está dispensado. Ele olhou para Tavilac, que assentiu. Taji se afastou para verificar os parchamanos. Bluti saíra para sondar a área, como costumava fazer à noite, procurando sinais de outros passando por ali. Está na hora de discutir seu pagamento, disse Shallan. Servir a alguém tão ilustre já é um pagamento, naturalmente. Naturalmente, concordou ela, encontrando os olhos dele. Não recue. Você consegue. Mas um comerciante precisa ganhar a vida. Não sou cega, Tavilac. Seus homens não concordam com sua decisão de me ajudar. Eles pensam que é um desperdício. Tavilac deu uma olhadela para Taji, parecendo perturbado. Com esperança, ele estava se perguntando o que mais ela havia adivinhado. Ao chegar nas planícies quebradas, vou adquirir uma grande fortuna. Eu ainda não a possuo. Isso é uma pena. De modo algum, disse Shallan. É uma oportunidade, comerciante Tavilac. A fortuna que vou adquirir é resultado de um noivado. Se eu chegar em segurança, os homens que me socorreram, que me salvaram de piratas e fizeram grandes sacrifícios para que eu fosse levada à minha nova família, sem dúvida serão bem recompensados. Sou apenas um humilde criado, respondeu Tavilac com um sorriso, largo e falso. Não estou nem pensando em recompensas. Ele acha que estou mentindo sobre a fortuna. Shallan rangeu os dentes, frustrada, a raiva começando a arder dentro dela. Cabizal havia feito a mesma coisa. Tratando-a como um brinquedo, um meio para um fim, não uma pessoa de verdade. Ela se inclinou para mais perto de Tavilac à luz do fogo. Não brinque comigo, mercador de escravos. Eu não ousaria. Você não faz ideia da situação tormentosa em que se meteu, sibilou Shallan, fixando os olhos nele. Não faz ideia do que está em jogo com a minha chegada. Pegue suas maquinações mesquinhas e enfie-as em uma fissura. Faça o que eu digo e cuidarei para que suas dívidas sejam canceladas. Você será um homem livre novamente. O quê? Como?
Como a senhora? Shallan se levantou, interrompendo. De algum modo, agora sentia-se mais forte do que antes, mais determinada. Suas inseguranças ardiam no fundo do estômago, mas não prestou atenção nelas. Tavilac não sabia que ela era tímida, não sabia que havia sido criada em isolamento, no campo. Para ele, ela era uma mulher da corte, hábil na argumentação e acostumada a ser obedecida. De pé diante dele, sentindo-se radiante no brilho das chamas, assomando sobre ele suas tramas medíocres, ela enxergou. Expectativa não era só o que as pessoas esperavam de você. Era o que você esperava de si mesmo. Tavilac se encolheu como um homem diante de um fogo selvagem. Retraiu-se, olhos arregalados, levantando um braço. Shallan percebeu que estava brilhando com a luz das esferas. Seu vestido não mostrava mais os rasgos e as manchas de antes, estava majestoso. Instintivamente, ela fez sumir o brilho de sua pele, torcendo para que Tavilac pensasse que fora um truque da fogueira. Ela girou e deixou-o tremendo ao lado do fogo enquanto caminhava de volta para a carroça. A escuridão os envolvia totalmente, e a primeira lua não havia nascido. Enquanto andava, seus pés já não doíam como antes. Será que a seiva de erva-botão era tão eficiente assim? Alcançou a carroça e começou a subir de volta para o banco. Mas Bluti escolheu aquele momento para surgir subitamente no acampamento. "Apaguem o fogo!" gritou ele. Tavilac o encarou, perplexo. Bluti correu, passando por Shallan e alcançando o fogo, onde pegou o pote de caldo fumegante e o virou sobre as chamas, espalhando cinzas e vapor com um som sibilante. Os esprenos de chama sumiram. Tavilac deu um pulo, olhando para baixo enquanto o caldo sujo, iluminado fracamente pelas brasas moribundas, escorria pelos seus pés. Shallan, cerrando os dentes contra a dor, saiu da carroça e se aproximou. Taji veio correndo da outra direção. "Parecem ser dezenas", dizia Bluti em uma voz baixa. "Estão bem armados, mas não têm cavalos ou chulés, então não são ricos." "O que houve?" perguntou Shallan. "Bandidos", respondeu Bluti. "Ou mercenários. Ou como quiser chamar. Ninguém vigia esta área luminosa", disse Tavilac. Ele a encarou e depois desviou o olhar de modo rápido. Obviamente ainda abalado. "É realmente uma região selvagem, sabe? A presença dos aletianos nas planícies quebradas significa que muitos vêm e vão. Caravanas de comerciantes, como a nossa, artesãos buscando trabalho, mercenários olhos claros de nível inferior querendo se alistar. Essas duas condições, sem leis, mas com muitos viajantes, atraem certo tipo de malfeitor. São perigosos", concordou Taji. "Esses tipos tomam o que querem. Deixam apenas cadáveres." "Eles viram nosso fogo?" indagou Tavilac, retorcendo o chapéu nas mãos. "Não sei", disse Bluti, olhando sobre o ombro. Shallan mal conseguia distinguir sua expressão no escuro. "Não quis me aproximar. Cheguei perto para contar quantos eram, depois voltei rápido para cá." "Como pode ter certeza de que são bandidos?" indagou Shallan. "Podem ser apenas soldados a caminho das planícies quebradas, como disse Tavilac. Eles não têm estandartes, nem exibem selos", disse Bluti. "Mas têm bons equipamentos e mantêm uma guarda fechada. São desertores. Apostaria os chulés nisso." "Bah", disse Tavilac. "Você apostaria meus chulés em uma mão com a torre, Bluti?" "Mas, Luminosa, apesar do péssimo senso para a jogatina dele, acredito que esse tolo esteja certo. Temos que colocar arreios nos chulés e partir imediatamente. A escuridão é nossa aliada, e precisamos aproveitá-la." Ela concordou. Os homens se moveram rapidamente, mesmo o corpulento Tavilac, desfazendo o acampamento e arreando os chulés. Os escravos resmungaram por não terem recebido sua comida da noite. Shallan parou ao lado da jaula deles, sentindo-se envergonhada. Sua família possuía escravos, e não apenas parchamanos e fervorosos. Escravos comuns.
na maior parte, eram basicamente olhos escuros sem direito de viajar. Aquelas pobres almas, contudo, estavam doentes e meio mortas de fome. Você está a apenas um passo de ficar presa nessas gaiolas, Shallan, pensava ela com um arrepio enquanto Tavilac passava, lançando pragas contra os prisioneiros. Não. Ele não ousaria colocar você ali. Apenas a mataria. Bluti teve que ser lembrado novamente de oferecer a ela a mão para subir na carroça. Taji conduziu os parchemanos até a carroça deles. Amaldiçoando sua lentidão, então subiu em seu assento e tomou a posição traseira. A primeira lua começou a nascer, deixando tudo mais claro do que Shallan gostaria. Parecia-lhe que cada passo esmagador do Shulei soava tão alto quanto o trovão de uma grande tormenta. Eles roçavam as plantas que ela havia nomeado de cruz-espinhos, com seus galhos que pareciam tubos de arenito, que rachavam e tremiam. O progresso não foi rápido, Shuleis nunca eram. Enquanto avançavam, ela vislumbrava luzes em um morro, assustadoramente próximas. Fogueiras de acampamento a uma caminhada de 10 minutos. Uma mudança nos ventos trouxe o som de vozes distantes, de metal sobre metal, talvez homens treinando o combate. Tavilac virou as carroças para leste. Shallan franziu o senho. Por que esse caminho? Sussurrou ela. Lembra a ravina que vimos? Sussurrou Bluti. Vamos passar para o outro lado, caso eles nos ouçam e venham nos procurar. Shallan assentiu. O que podemos fazer se eles nos alcançarem? Não vai ser bom. Não podemos pagá-los para nos deixarem passar? Desertores não são como bandidos comuns, disse Bluti. Esses homens desistiram de tudo. Juramentos. Famílias. Quando você deserta, acaba arrasado. Disposto a fazer qualquer coisa, porque já desistiu de tudo o que se importava em perder. Uau, disse Shallan, olhando sobre o ombro. Esse tipo de decisão se carrega pela vida inteira, realmente. Você deseja que ainda lhe reste alguma honra, mas sabe que abriu mão dela. Ele ficou em silêncio, e Shallan estava nervosa demais para insistir. Continuou vigiando as luzes na colina enquanto as carroças, abençoadamente, se afastaram cada vez mais noite adentro, por fim, escapando para a escuridão. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso você muito nos ajuda.